Abre os olhos, meu irmão, abre o peito e procura se encontrar. Ser gota de orvalho que se faz tão simplesmente, que respinga sem valor. É tão grande, tão pequeno, ser orvalho em meio à flor. Ser pequeno, ser um nada, ser orvalho, ser amor. É tão grande, tão pequeno, ser orvalho em meio à flor. Ser pequeno, ser um nada, ser orvalho, ser amor. Junto à noite, um pinguinho vem molhar o meu olhar. Lá, lá, ia. Me contar de uma lágrima, de uma gota, de uma estrela a brilhar. É tão grande, tão pequeno, ser orvalho em meio à flor. Ser pequeno, ser um nada, ser orvalho, ser amor. É tão grande, tão pequeno, ser orvalho em meio à flor. Ser pequeno, ser um nada, ser orvalho, ser amor. Boa tarde, sejam bem-vindos ao nosso culto do Evangelho no Lar. É com muita alegria que todos nós, do Centro Espírita Nosso Lar, recebemos a todos. Que Jesus possa nos proporcionar uma boa tarde. Meus irmãos, não se esqueça, reserve um recipiente com água para que possa ser fluidificada ao final. E vamos fazer a leitura de uma mensagem inicial contida no livro Calma, de Francisco Cândido Xavier, ditada pelo Espírito de Emmanuel. A nossa lição de hoje, ligações familiares. Quanto possível, esforça-te, mas esforça-te de verdade, para viver em harmonia com os parentes que te pareçam menos afinados com os teus pontos de vista. No plano físico, não nos achamos vinculados com alguém nos laços da consanguinidade sem justa razão de ser. Aqueles que alimentam o ódio, a aversão, quanto desejosos de melhoria, são induzidos por benfeitores da vida sublimada a se reencarnarem juntos, a fim de pagarem as labaredas de discórdias que lhes atormentam a vida íntima através de provações atravessáveis em comum. Se os propósitos desse ou daquele familiar te parecem claramente opostos aos ideais superiores que abraças, abençoa com teus melhores pensamentos e não lhes barres os passos no caminho da experiência que se lhe fazem precisas. Não despreze teus pais ou teus filhos por serem desorientados ou doentes, porque talvez tenha sido em experiências já transcorridas a causa direta ou indireta dos desequilíbrios ou enfermidades que te panteiam. Em muitas ocasiões, terás renascido em consanguinidade com parentes rudes e às vezes cruéis, unicamente por amor a eles, de modo a auxiliá-los na transformação necessária com as tuas demonstrações de tolerância e paciência, devotamento e humildade. Se depois de sacrifícios inumeráveis em favor de parentes determinados, isso acontece frequentemente entre pais e filhos, notas no íntimo que tua consciência se reconhece plenamente quitada para com eles, sem que esses mesmos familiares, após longo tempo de convivência, demonstrem o mínimo sinal de renovação para o bem, deixa que sigam a estrada que melhor se lhes adapte ao modo de ser, porque as leis da vida não te obrigam a morrer, pouco a pouco, a pretexto de auxiliar
aos que te recusam o amor. Vamos para a nossa prece inicial. Convidamos a todos a, nesse instante, envolver os pensamentos na doce figura da nossa Mãe Maria Santíssima, do nosso amado Senhor Jesus. Senhor Jesus, nesta tarde te suplicamos mais uma tarde de assistência para todos nós. Permita que os nossos anjos de guarda, que os bons espíritos possam nos dar paz, tranquilidade, saúde, e que toda essa energia de amor e de luz envolva a ambiência do nosso lar, dos nossos familiares, principalmente aqueles mais difíceis, aqueles que necessitam do teu amparo. Que essa assistência, Senhor, também possam ser levadas a eles, e a todos aqueles que sofrem possam também ser acolhidos pelos benfeitores espirituais. Te agradecemos, que assim seja, graças a Deus. Meus irmãos, agora vamos para a leitura e o comentário do Evangelho. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho, nesta tarde de hoje, com o tema do capítulo 27, Pede e obtereis, qualidades da prece. Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas que simulam orar, pondo-se de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelas pessoas. Em verdade vos digo que já receberam sua recompensa. Mas quando desejardes orar, entrai em vosso quarto e, fechada a porta, orai ao vosso Pai em segredo. E vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, irá vos recompensar. Não vos consagreis em muito suplicar nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que, pela multidão das palavras, serão atendidos. Não vos assemelheis a eles, pois vosso Pai sabe o que necessitais antes que lhe peçais. Mateus capítulo 6, versículos 5 a 8. Bom, irmãos, a prece é uma comunhão com Deus, onde muitos a fazem de forma direta, suplicando ao Pai Criador, onde outros fazem ao Mestre Jesus, também a Maria Santíssima, e outros a notórias pessoas que foram emissários de Jesus, que são os proclamados santos. Mas bem sabemos que a prece é essa comunhão com o alto. Qualquer que seja a prece, ela é ouvida pelos mensageiros de Deus, que as filtram e atendem conforme a necessidade, a nossa necessidade, e não ao nosso desejo. Porque nós não podemos confundir necessidade com desejo. O Mestre Jesus nos revela também que sempre que nos dirigirmos em prece, ou seja, que levarmos a nossa oferenda, que nós possamos verificar no nosso íntimo se nós temos inimigos, se alguém tem algo contra nós. E Ele nos recomenda que nós retornemos, nos reconciliemos com os nossos inimigos e assim possamos voltar para levar as nossas oferendas. Porque prece, antes de tudo, é agradecimento. É agradecimento pela vida, pela encarnação atual, pela oportunidade de nos redimirmos
dos erros atuais e de outras existências. Então é uma forma de nós provarmos a nossa fé, de nós começarmos a mostrar o entendimento de que, uma vez sendo filhos de um Deus justo e bom, tudo tem a sua razão de ser. Mas nós vivemos um mundo onde sofremos muito ainda, inclusive pela incompreensão, aonde, somados aos problemas já existentes, nós criamos outros ao querer controlar as pessoas, principalmente no meio familiar, querer que as pessoas correspondam às nossas expectativas, querer que elas sejam capazes de oferecer aquilo que ainda não está à sua altura. Então, é preciso entender que esta prece, ela tem que partir de um sentimento puro. Provavelmente, em muitos momentos, vamos estar aflitos. Mas primeiro vamos entender que as dificuldades, elas existem. Que o que devemos pedir é forças para resistir. É que a nossa fé seja potencializada. É que nós possamos nos vestir de humildade, de resignação, de resiliência, de procurarmos começar a melhorar um pouco. É lógico que enquanto isso não acontece, então a nossa maneira, nós vamos entrar em contato com o mais alto através da prece, mas que possamos já entender que uma coisa é o que vamos pedir, a outra é o que nós vamos obter, porque Deus atende às nossas necessidades. Se as nossas necessidades coincidem com os nossos desejos, e se os nossos desejos correspondem ao que nós chamamos de merecimento, nós seremos atendidos, primeiramente naquilo que é necessário. Porque precisamos entender que muitas vezes o que mais nós desejamos foi o motivo de nossas quedas, que conforme já foram vistos em outros evangelhos, aliás, em toda a obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vivemos num mundo de expiações e de provas. Então que, portanto, as dificuldades, as dores, elas são pertinentes. Mas quando nós começarmos a entender o real significado da prece, o que pedir, como pedir, o que será obtido, entendendo as circunstâncias atuais do mundo em que nós vivemos, que é o mundo de expiações e provas, nós vamos compreender. Porque paralelo a isso, podemos refletir. Aonde é que nós queremos os nossos tesouros? Que tipo de recompensas nós estamos buscando e aonde nós queremos essas recompensas? Porque a ingratidão, ela vai nos circundar. Porque as pessoas vão oferecer aquilo que está à sua altura. Então que antes de tudo possamos nos preparar e antes de tudo colocar todos os dias que nós somos filhos de um Deus justo e bom. Isso não significa que nós não devemos fazer prece, que nós não devemos pedir. Sim, devemos. Mas antes de pedir, devemos agradecer.
pela dádiva divina da vida. Porque o significado é esse. Viver em harmonia, viver em paz, construir a paz, emanar a paz dentro de nossos lares, de nosso ambiente de trabalho, através das nossas preces, ajudar a construir a paz no mundo. Então, que possamos somente ressignificar esse sentido, compreendendo, através desse Evangelho, o significado de pede e obterás. As nossas preces, elas são ouvidas. Mas todas as preces, e são muitas as preces, porque são de toda a humanidade, elas são filtradas. E existe um tempo para a obtenção do que nós pedimos. E no tempo certo, nós vamos ser contemplados com o que nós precisamos. Então, se pedimos paciência, na verdade precisamos exercitar esta paciência, porque é necessário. Outro dia, vendo uma mensagem de uma senhora em um programa, ela perguntou, ela é entrevistada, mas nessa conversação, o que você faria com 1 milhão? Ela mencionou que iria aplicar para que esse recurso fosse multiplicado e obteria muitas coisas. Na sequência, ela perguntou, e o que você faria com 10 milhões? Eu faria muito mais do que com 1 milhão. Eu iria viajar, eu iria realizar uma mudança radical em minha vida. E ela foi perguntada, e você trocaria esses 10 milhões pelo amanhecer? Ou seja, sabendo que você poderia gastar esses 10 milhões somente hoje, você trocaria esses 10 milhões pelo amanhã? E ela disse não. Então que possamos entender o significado de tudo isso. O amanhecer, ele vale mais do que 10 milhões. Vale muito mais do que 100 milhões. Então que possamos amanhecer todos os dias com gratidão, com felicidade, compreendendo através da boa nova que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Consolador prometido, buscando o significado de viver bem, de saber sofrer, de entender que tudo tem o seu propósito e que dias melhores virão, que a felicidade está assim reservada para nós, talvez não nesse momento atual, mas que devemos plantar no hoje todo o bem possível. Devemos ser gratos a cada dia. Então, meus irmãos, esta é a reflexão do Evangelho para cada um de nós hoje, para todos nós, que possamos refazer as nossas atitudes, que possamos valorizar a cada dia que nós temos, sempre procurando subir um degrau nessa escala evolutiva. Então Deus abençoe a cada um de nós. Então neste momento nós vamos elevar mais ainda o nosso pensamento ao alto. Divino Mestre Jesus, muito obrigado
por estarmos aqui unidos e reunidos em torno dessa reflexão. Obrigado pela intuição. Que essa reflexão adentre o nosso ser, contribuindo para que nós possamos melhorar a cada dia. Proteja o nosso lar, proteja a nossa vizinhança e os nossos caminhos. Potencializa a nossa fé, a nossa resignação. Abençoa a nossa cidade. Nos abençoa a cada dia com a compreensão, com a paciência. E assim, com essa prece, Mestre, te agradecemos por mais um Evangelho e que seja feita a Tua vontade, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Então tenham todos um ótimo final de tarde, uma ótima e abençoada noite. E agora será o momento do passe. Até uma próxima. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus, dia claro. Os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces
Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada. Olá, meus irmãos. Estou aqui para te fazer um convite muito especial. Nos dias 29 e 30 de abril, o Centro Espírita Nosso Lar de Barras, Piauí, realizará o Encontro Fraterno Alto de Souza, o EFAS, que terá como tema Amai-vos uns aos outros. Teremos também palestras, cursos, alegria cristã e a realização da campanha de fraternidade Alta de Souza no domingo, pela manhã. Teremos também um encontrinho para tratar do tema de uma forma mais lúdica para as nossas crianças. Participe desse evento de muita luz. Acompanhe assim a nossa programação. Te vejo lá. Ao anoitecer em Cafarnaum, a casa de Pedro tão simples, casinha comum, se enchia de paz, repleta de luz, ouvindo as palavras eternas do Mestre Jesus. Vou me imaginar sentado ali, entre João, Pedro, Tiago, André e Levi, na beira do lago de Genezaré, lançando na alma pra sempre sementes de fé. E eu tão criança ainda, naquele lugar, quem sabe Jesus me levasse para passear no quintal da casa de Pedro, à luz do luar, sentindo a brisa da noite, o perfume do mar. Dissestes pra mim, já é hora de você voltar, e a gente se encontra de novo no seu evangelho no lar. E a gente se encontra de novo